Beleza. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Aqui. Bom, galerinha, olha só. Então, trabalhando aí as nossas informações aí, tá todo mundo me ouvindo aí, né? Acredito que sim, né? Então, a gente vai estar trabalhando essa parte aí de peixes, né? Como a gente trabalhou já algumas informações, né? Nós trabalhamos a questão da... Deixa eu mudar aqui, passou sem querer aqui. Então, a gente estava trabalhando aí as características gerais dos peixes, né? Então, a gente viu que são animais cordados, são animais é, que têm a característica de já apresentar um rim, já apresentar a questão de coração. Então, a gente já está falando de uma evolução bem maior aí de um último grupo que nós trabalhamos, que foi o grupo dos equinodermos. Tá? Então, a gente tem agora animais mais evoluídos. Então, a gente falou semana passada de um grupo de peixes, né, que pela classificação eles não são peixes, tá? Que era um grupo daqueles animais que tinham a boca sem mandíbula, né, que era um peixe chamado de agnatos, né, que a gente tinha a lampreia, a feiticeira, né? Então eram animais que a gente tinha aí de ectoparasitas. Então eles grudam em outro animal e sugam ele. Agora, a gente vai estar falando realmente daqueles grupos de animais, se chama de peixes mesmo, tá? Então, agora a gente tem peixes. Então, dentro desses peixes, a gente tem animais que são pecilotérmicos, são animais aquáticos. Agora, a grande diferença é a presença da mandíbula, tá? Então, esses animais agora vão apresentar mandíbula, tem sistema digestório completo, e uma das coisas que a gente vai estar falando na diferenciação do peixe cartilaginoso para o peixe ósseo é exatamente isso. Tem animal que vai ter ânus e tem animal que vai ter cloaca. Tá? Lembrando que ânus é apenas a saída do sistema digestório. E cloaca, a gente vai ter sistema digestório, o reprodutor e o excretor. Então, a gente tem três sistemas que desembocam ali na mesma saída. Então, esses animais vão apresentar uma circulação agora fechada, né? Então, simples e venosa. O que significa isso? Né? Semana passada eu mostrei para vocês esse esqueminha aqui, ó, tá? Onde nós temos, tá? Onde nós temos aqui, ó, o coraçãozinho dele, tá? Esse... Oi? Tem alguém que está com o microfone aberto aí, se puder fechar, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui animais onde nós vamos ter aqui um coração de duas cavidades, tá? Nós temos duas cavidades, que vai ser um átrio e um ventrículo. O sangue, né, que eu falei para vocês, que veio lá da parte de baixo do peixe, tá? Ele agora vai chegar até aqui a região do coração, vai ser bombeado até as brânquias. Quando chegar nas brânquias, vai acontecer, então, a hematose, né, as trocas gasosas, o oxigênio que está dissolvido na água vai chegar, vai entrar no sangue do peixe e o gás carbônico vai sair. E depois que esse sangue fez essas trocas aqui, ele vai simplesmente voltar lá para o pé do peixe, né, como a gente está brincando aí. Então, a gente vai ter essa parte de sistema circulatório bastante importante, tá? Com o coração de duas cavidades. E essa é uma das perguntas que aparece bastante nos exercícios. Tá? O que é uma circulação simples e o que é uma circulação dupla? Tá? Ano passado, vocês viram... ano passado não, ano retrasado. Tá? Na primeira série, vocês já viram sobre peixes, né? Na segunda série, a gente falou sobre corações, tá? Sobre os tipos de corações, e a gente viu que no coração, às vezes, existe o que a gente chama de uma mistura de sangue. Tá? Existe uma mistura de sangue. E nessa mistura de sangue que a gente vai encontrar aí, tá? Deixa eu só mudar minha tela de novo aqui. Tá?
para eu aparecer para vocês aqui. E deixa eu só dar interrompida aqui na. Então tá. Então, como eu estava falando para vocês, então uma das coisas que vocês viram na segunda série foi esse esquema da mistura do sangue. Então, a gente tem um sangue que está do lado, no nosso caso, tá? Um sangue que está do lado direito do coração, que ele não mistura com o sangue que está do lado esquerdo do coração, tá? Então, a gente fala que é uma circulação chamada de dupla, né? E completa, no nosso caso, que não mistura sangue. No caso dos peixes, vocês podem encontrar alguns tipos de exercícios falando que a circulação deles ela é completa. Tá? Opção mais completa não é que não mistura sangue? Sim, não mistura sangue. Se você olhar aqui, ó, olha aqui, ó, nesse coraçãozinho que eu estou mostrando para vocês, o que está acontecendo aqui? Ó? Não mistura sangue. Tá? Então, só passa sangue venoso dentro do coração do peixe. Então, o que isso nos traz? Nos traz a informação que é apenas um tipo de sangue, tá? Que é um sangue venoso, tá? É apenas o sangue venoso que passa aqui dentro. Então, não existe mistura de sangue venoso e arterial no coração, tá? Porque essa que é o critério da classificação, misturar sangue no coração. Aqui não, aqui você vê que vai passar um sangue venoso no coração, vai para as brânquias, se torna arterial lá e depois ele vai para o corpo do animal e lá vira venoso de novo. Então a gente tem esse tipo de circulação aqui, tá? Esse tipo de circulação. Então, voltando aqui à nossa telinha anterior aqui, que a gente está trabalhando. Então, a gente tem aqui, ó, um coração, tá? Com uma circulação, um coração de duas cavidades, uma circulação fechada, o sangue não pode sair dos vasos. A circulação é simples porque o sangue só passa uma vez pelo coração e é chamado de venosa porque só passa sangue venoso no coração deles, tá? Podia ser chamado de completa, que não existe mistura, tá? Eles vão apresentar dois tipos de rins, tá? O rim chamado de mesonéfrico e o rim pronéfrico, tá? O nosso caso já é o rim desde o mesotipo dos répteis, aves e mamíferos já vão apresentar um rim chamado de metanéfrico, já é o rim que só filtra sangue, tá? No pronéfrico, ele acaba filtrando líquido celômico e no mesonéfrico já é uma evolução desse pronéfrico. Ele começa a filtrar sangue, mas ele é uma evolução do pronéfrico. Então, esses dois tipos de rins que a gente vai encontrar aqui vão estar presentes nos anfíbios e nos peixes. Tá? Então, esses animais que apresentam a fase larval ainda aqui, né, mais evoluidinhos, apresentam essa parte do sangue do rim pronéfrico e o rim mesonéfrico. Tudo bem? Nós vamos encontrar peixes também aqui chamados de dipnóicos, tá? A gente comentou alguma coisa semana passada. O que é um peixe dipnóico? Os peixes, na realidade, eles precisam de um sistema de flutuação. Tá? Eles têm que ter um esquema de flutuação, né? Sobe e desce, sobe e desce. A estrutura que faz isso é chamada de bexiga natatória. Tá? Bexiga natatória. Então, ela vai fazer com que o animal consiga subir e descer. A gente tem algumas adaptações. Tá? A gente tem algumas adaptações. Tá? Então, nessas adaptações que a gente vai encontrar em diversos animais, o peixe chamado de dipnóico ou pulmonado, peixe dipnóico ou pulmonado, vai utilizar essa bexiga natatória como pulmões. Então, o que significa isso? O animal vem aqui em cima e respira o ar daqui de fora. Tá? Ele não pega o oxigênio da água, ele pega o oxigênio daqui de fora, o mesmo que a gente respira. E aí ele vai lá para baixo. Tá? Então, o animal que respira o ar daqui de fora. Qual é a vibe dessa adaptação aí? É que estes animais, eles estão, às vezes, em rios chamados de intermitentes. O que é o rio intermitente? É o rio que seca de vez em quando. E se o rio seca de vez em quando, o que aconteceria com o animal? Não teria água para nadar. Então, o que ele faz?
ele se enterra na lama, tá? E fica ali naquela estação que só está uma lâmina d'águazinha no rio, não tem muito rio para ele ficar nadando, então ele fica enterrado na lama, né? Eles já são pecilotérmicos, e eles literalmente ficam respirando o ar daqui de fora. Então é uma maneira que eles têm de sobreviver nessa época de pouca água aí disponível para eles, tá? Disponível para eles. Bom, o cavalo marinho, botei aqui um exemplo para vocês, só para ficarem ligados que é um peixe. Tá? O cavalo marinho não é um mamífero aquático, tá? Nem é um peixe mamífero. É cavalo marinho porque ele tem um aspecto, tem a cara do cavalinho ali, né? Então, mas ele é um peixe ósseo, tá? Um peixe ósseo, e ele vai ter, o macho, uma bolsa que vai servir para incubar os ovos. Tá? Então, o macho, vamos falar assim, que ficou grávido, tá? E dependendo da espécie de cavalinho, tá? Eles podem até ter 1.500 filhotes, né? Eclodindo basicamente ao mesmo tempo aí. Então, os animaizinhos, até 1.500 ovinhos aí, ok? E aí nós chegamos nessa tabela aí, uma tabela comparativa, que aí não adianta, é decorar, gente. Tá? Então, é decorar o que o peixe cartilaginoso tem, o que o peixe ósseo tem. Mas de tudo isso aqui que está na tua tela aí, tá? Eu consigo destacar pelo menos umas 5 características, tá? Mais importantes. Porque tem característica que não precisa nem gravar, né? O que o peixe cartilaginoso tem de esqueleto? É um esqueleto cartilaginoso. O que o peixe ósseo tem? Um esqueleto ósseo. Então, a gente não tem que ficar gravando esse tipo de informação. Mas a boca é uma coisa interessante. Tá? Se você perceber a boca do tubarão aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó, a boca desse animal é embaixo. Tá? A boca do animal é embaixo. Então, a gente fala que é uma boca ventral. Isso é uma informação importante. E o peixe ósseo, você está vendo aqui a questão da garopinha, ele tem a boca na frente, então a boca é anterior. Então, professor, mas quando a gente pega ali a tainha é um peixe ósseo? A tainha é um peixe ósseo. Mas o ossinho dela é flexível. Gente, a flexibilidade do osso ou não está relacionado com o ambiente onde o animal vive. Nós precisamos de um osso rico em cálcio para endurecer esse esqueleto, porque a gente está sempre sujeito a quedas, então a gente pode cair, a gente pode se esborrachar, então a gente tem que ter um sistema de proteção, né? A gente tem que proteger o nosso encéfalo, a gente tem que proteger a nossa medula espinhal, então eu preciso de um esqueleto mais reforçado. Mas o animal que está lá embaixo d'água, ele não tem problema com o impacto, tá? Qual é o impacto que o animal tem na água, né, para quebrar? Não tem. Então, o esqueleto deles tem uma deposição muito menor de cálcio do que o nosso. Tá? Então, a boca é importante. Outra característica, uma segunda característica que eu pediria para vocês gravar é essa parte da bexiga natatória. Então, a bexiga natatória, que eu falei para vocês, que é esse órgão de flutuação, então o que acontece? Os peixes cartilaginosos não têm essa bexiga natatória. Tá? Isso é uma característica importante. Tá? Por quê? Porque se você olhar aqui nesse nosso quadro comparativo, lá embaixo você vai estar olhando aqui, ó, a excreção chamada de animais ureotélicos. Isso é uma adaptação. Tá? Então, como o animal não tem a bexiga natatória para flutuar, o que o animal faz? Ele segura o xixi dele. Tá? Ele vai segurar a urina. E quando ele segurar a urina não pode ser tóxica. Então, a urina menos tóxica é essa que carrega ureia na sua composição. Percebe aqui, ó, nos outros animais, a excreção é por amônia. E a amônia é uma substância de caráter tóxico. Então, o que acontece com o peixe cartilaginoso? Ele segura o xixi para flutuar, tá? Para ajudar na flutuação. O peixe ósseo não. O peixe ósseo já pegaria a bexiga natatória, que estaria enchendo de ar. Tá? Ar. No caso, o peixe cartilaginoso não tem ela. Então, ele segura a urina para ficar mais pesado, mais leve, e aí conseguir controlar a flutuação.
Essa é uma característica bastante perguntada, tá? Uma bexiga natatória não tem no cartilaginoso, então ele tem que segurar o xixi. Então, só que o xixi dele tem que ser menos tóxico. Então tem que carregar a ureia. É o que nós fazemos. Você consegue carregar o xixi na tua bexiga natatória, na tua bexiga urinária, porque ele é menos tóxico. Tá? Se a gente excretasse somente amônia, a gente ia ter que andar fazendo xixi pela rua aí toda hora. Tá? Já a bexiga natatória, ela não está presente nos cartilaginosos, está presente nos peixes ósseos. Essa é uma característica importante. Linha lateral, você percebe aqui, ó, tem nos dois animais. O que é a linha lateral? É um órgão sensorial. Na parte lateral do animal, vamos botar uma fotinho aqui, ó. A linha lateral, tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui, ó. Essa parte aqui que a gente tem mais escurecida aqui no bichinho, tá? Essa linha lateral é um órgão sensorial. Ele detecta vibração na água. Tá? Então, a gente vai encontrar os animais que vão ter essa característica de detectar vibração na água. Então, a água vibrou, o animal sente a vibração e se arranca. Então, é um órgão sensorial. Tá? Isso está presente nos peixes cartilaginosos também. E uma outra coisinha que a gente vai encontrar no peixe cartilaginoso. Tá? Além da linha lateral presente, nos dois casos, os tubarões, tá? A turma dos tubarões, além da linha presente aqui lateral, eles apresentam no focinho dele a chamada ampola, as ampolas de Lorenzini. O que são as ampolas de Lorenzini? São eletroreceptores. Tá? Então, eles conseguem detectar a eletricidade, vamos falar assim, dos impulsos nervosos que os outros animais emitem. Então, é uma estrutura extremamente interessante. Tá? Então, ele consegue detectar, além da vibração na água, né, para defesa dele, para a própria flutuação do animal, mas ele consegue detectar a presa dele através dessa captura dessa informação de caráter elétrico, vamos falar assim. Então, isso é uma característica interessante nos cartilaginosos. As ampolas de Lorenzini, então, são eletroreceptores. A UFSC já cobrou isso aí da gente, tá? Já cobrou. As brânquias, tá? Todos eles vão ter brânquias, mas o grande diferencial entre brânquias aí é essa estrutura que abre lateralmente, tá? Popularmente o povo chama de guelras. As guelras do peixe. Então, essas estruturas que abrem lateralmente aí são chamadas de opérculo. Então, é o opérculo, e se você levantar o opérculo no peixe ósseo, que não tem no cartilaginoso, no peixe ósseo, você vai encontrar as brânquias embaixo. Tá? Então, é uma estrutura que, olha só que massa. O peixe cartilaginoso, pelo fato de não ter esse opérculo, tá? O espiráculo ali é mais uma abertura que ele encontra ali nessa passagem de água e no corpo do animal. Mas o opérculo permite que o animal fique parado. Então, o animal consegue ficar paradinho e esse opérculo fica abrindo e fechando lateralmente no corpo do animal, funciona literalmente como uma bombinha d'água. Tá? Então, o que acontece? Essa bomba abre e fecha aí, puxa a água é direcionada para as brânquias, a água não vai para o estômago do animal. Tá? A água na respiração vai para as brânquias, então o animal não fica engolindo água à toa. Tá? Então, isso é uma estrutura para respiração. Então, essa parte de opérculo aqui, ó, que é essa estrutura lateral, então está presente nos peixes ósseos, tá? Desculpa. Válvula espiral, isso aqui, ó, a válvula espiral, é isso aqui que aparece nos peixes cartilaginosos, tá? É uma, vamos falar assim, é uma estrutura modificada para aumentar a área de absorção. No nosso caso, a gente tem as microvilosidades, certo? No nosso intestino. Agora, nesses animais aqui, eles apresentam essas dobras intestinais aqui, chamadas de válvula espiral. Aí essa válvula espiral aqui é o quê? A estrutura que vai servir para aumentar a área de absorção no intestino dos cartilaginosos.
Nos peixes ósseos, a gente não tem. Tá? Então, a válvula espiral está ausente. Então, eles apresentam uma estrutura chamada de seco, tá? Prolongações laterais. Então, aqui, ó. Então, a gente vai ter, nesses animais, a questão do intestino, tá? E não está bem mostrado aqui nesse desenho, mas os secos seriam as estruturas laterais, aí, basicamente, do intestino para aumentar a área de absorção. Outra informação importante, tá? Então, os cartilaginosos têm a fecundação interna, os peixes ósseos geralmente fecundação externa. Então, o tubarão, vamos falar assim, faz bobiça e o peixe ósseo não faz bobiça. Então, o peixe ósseo lança os gametas na água. Tá? E o peixe cartilaginoso ele tem que introduzir o gameta masculino no corpo da fêmea, através de uma estrutura chamada de clasper. Tá? O cartilaginoso tem cloaca, o peixe ósseo tem ânus. Tá? Então, o desenvolvimento do peixe cartilaginoso é direto. Então, do ovo do tubarão já sai tubarão. Do peixe ósseo, do ovinho deles, vai sair uma larva, grande parte deles a gente vai chamar então de alevinos, e esses alevinos que vão evoluir depois para o peixe adulto. Tá? Então, a diferença entre eles, quando a gente fala desenvolvimento direto, é que a gente está falando sem fase larval. Então, peixe cartilaginoso, geralmente sem fase larval. Geralmente não tem fase larval. E o peixe ósseo, geralmente com a fase larval, que é o alevinozinho. O que é uma espécie ovípara, ovovivípara e vivípara? Ovíparo é que o animal colocou o ovo, tá? E o ovo fica no ambiente, tá? Tipo galinha, tá? O ovo está no ambiente. Um ovo vivíparo, a fêmea guarda o ovo dentro dela, tá? É um ovo membranoso, tá? Então ela guarda o filhote do ovo dentro dela. E os vivíparos é o que nós somos, tá? Então a gente tem algumas espécies de cartilaginosos que tem uma espécie de placenta primitiva. Então, essa placenta primitiva aí serve então para esses animais nutrirem seus filhotes. Então a gente tem aí 500 e poucas espécies de peixe cartilaginoso, então a gente vai encontrando algumas modificações. Agora, já no peixe ósseo não. Então no peixe ósseo é o ovinho lá no ambiente e pode ser que guarde o ovinho dentro da própria fêmea, mas é bastante variável. As escamas é um negócio interessante, já mostrei isso para vocês aqui, ó. A escama do peixe cartilaginoso é chamada de placóide. Tá? Então, essa escama placóide é semelhante ao nosso dente, ao dente dos vertebrados aí, tá? Que a gente vai encontrar nos mamíferos aí. Então, a gente vai encontrar esmalte, dentina, tem a polpa, né? Toda a parte da escama dos cartilaginosos. Já na escama dos peixes ósseos, é aquela escama que você destaca, né? Quando você passa a faca ao contrário ali no corpinho do animal, arrebenta aquelas escaminhas. Então, aquilo ali é característica de um peixe ósseo. Quem já teve a oportunidade de ver um cação, tá? Cação e tubarão é o mesmo bicho, tá? A gente acabou dando uma denominação diferente aí, mas é o mesmo animal. Então, você tem lá tubarão branco, mas cação branco é o mesmo animal. Então, parece que ficou meio assim, ó, tubarão ataca a gente e cação não ataca. Tá? Então, ficou meio que mais mítico o nome do que diferencial aí mesmo. Tá? Então, escama placóide, escamas destacáveis, vamos falar assim. Outra diferença que você vai encontrar no peixe ósseo cartilaginoso é essa aqui, ó, a nadadeira caudal. Tá? Então, no peixe cartilaginoso, você vai encontrar essa nadadeira chamada de heterocerca, tá? Dois tamanhos diferentes, você tem a parte superior maior do que a menor, a de baixo, a inferior. Então, a gente tem esse diferencial aqui. E no peixe ósseo, geralmente, você vai encontrar essa escaminha aqui, ó, essa escama, essa nadadeira caudal, que a gente vai encontrar a metade de cima semelhante à metade de baixo. Gente, não é simétrico absoluto, tá? Mas a gente vai encontrar duas metades iguais, a parte de cima e a parte de baixo. Então, a gente chama isso de homocerca, peixe ósseo, e heterocerca, peixe cartilaginoso. E essa do meio aqui, ó, é o que a gente chama lá dos peixes dipnóicos, né? Os peixes pulmonados.
Então, a gente vai ter essa nadadeira caudal aqui um pouquinho diferente aí no modelo dela. A gente chama de dificerca, tá? Então, tá aqui, ó, escamas placoides, a nadadeira caudal heterocerca, no outro caso, homocerca ou dificerca. E, é claro, volto a chamar a tua atenção para isso aqui, ó, ureotélicos e amoniotéricos. Tá? Então, o ureotérico é o animal que excreta principalmente ureia. Isso é característica de um animal terrestre. Tá? Porque a ureia é para economizar água. Tá? Então, a gente vai ver que no nosso caso, né, a partir de répteis, né, répteis e mamíferos, aves e mamíferos, eles têm que economizar água. Por quê? Porque são animais terrestres, tipicamente. Então, a maneira de armazenar água é eliminando menos água na forma de urina. Então, esse que é o grande diferencial entre eles. Então, hoje nós temos aí 550, né, 500 espécies de peixes cartilaginosos, números arredondados, né, e 20 mil espécies aí de peixes ósseos. Tá? Então, a gente tem essa diferença aqui. E olhando para a lata deles aqui, ó, então a gente tem os grandes, né, animais aí, né, os tubarões, os peixes, as raias também aí, né? E a questão do peixe ósseo aqui, onde a gente encontra aí o marlim, a garopa, a nossa tainhazinha aí, então que são peixes ósseos. Então percebe, olha aqui, ó, na lateral aqui, ó, na lateral você vai encontrar o quê? O opérculo, tá vendo aqui, ó? O opérculo. Então essa estrutura permite que o animal consiga ficar parado e respirar aí. Fernando, tem gente que não está conseguindo entrar na aula. Agora, Alice, essa aula vai ficar gravada. Tá? A gente teve que mudar algumas coisinhas aqui. Ela vai ficar gravada para a galera que precisar. Tudo bem? Então, aqui só para encerrar o finalzinho aqui, ó, um videozinho só mostrando para vocês aqui. Tá? Nós temos aqui, quando apareceu o filme Procurando Dory, tá? Uma das coisas que ficou, tá meio ruim aí o videozinho, tá meio lento. Uma das coisas que apareceu com o Procurando Dory foi uma preocupação em, vão acabar com as Dory tudo do mar, tá? Porque não é um peixe de cativeiro. É um peixe que eles têm que tirar lá do ambiente mesmo para botar dentro de um aquário. Então, como a criançada gosta, né, o que aconteceu com o peixe palhaço, né, que era o Nemo, acontece que também com vários animais. Apareceu lá um filmezinho, aí todo mundo queria tartaruga, todo mundo queria coruja por causa de Harry Potter, aí todo mundo queria o peixe palhaço por causa do Nemo. Então o povo é assim, né? Apareceu, né, um filme, todo mundo quer um animalzinho para ter de estimação. E aqui um outro bicho, né, que a gente tem deixa eu desligar o som aqui, tá? O peixe-leão, tá? Ele é um peixe venenoso, tá? Só que para variar, o que o povo gosta, né? De comer coisa perigosa. Então, o que está previsto aí também? Toda essa parte de extinção de animais aí, porque esses animais são pegos diretamente na natureza lá para comer, né? Então, o pessoal vai lá e cata esses bichos aí para comer, só que sempre de uma maneira predatória, né? Então não existe muito controle. Então, nos Estados Unidos ali o pessoal tem comido bastante, aí faz esses frescura com peixinho aí. Diz ali no vídeo que é um peixe gostoso, mas a gente acaba sempre promovendo a extinção desses animais aí. Ok, gente? Então, com essas informações aqui, vocês conseguem fazer tranquilamente os exercícios. Tá? Que vocês vão ver ali que é bem o que o peixe ósseo tem, o que o peixe cartilaginoso tem, o que o peixe agnata, né, no caso, os ciclostomatos tem, é sempre fazendo essa diferenciação aí. Ok, pessoal? Vou deixar essa aula aqui, o link dela, lá na Mediateca, tá? Para que vocês possam ter acesso a hora que vocês precisarem. Vou interromper aqui a nossa gravação. Tá?
interromper a nossa gravaçãozinha aqui.